Olá, pessoal, vamos para a aula de hoje? A aula de hoje será ministrada por Nila Rodrigues. Nila é historiadora, já foi servidora na PBH, atuou em vários lugares na PBH, inclusive no Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Então, tem atuação, conhecimento na pauta racial. E ela vai tratar de conceitos básicos de desigualdade racial. Bora lá conhecer mais um pouquinho sobre Nila Rodrigues Barbosa. Ela tem um mestrado em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, com aperfeiçoamento em cultura e história dos povos indígenas. Atuou na implementação de políticas de cultura, sendo gerente do Centro Cultural. Foi gerente de nível 2 na Coordenadoria Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Gente, lembra que eu falei, né? Que as pessoas tinham uma ampla atuação no assunto que elas iam falar. Estão vendo aqui? Nila, como eu já disse, foi servidora, atuou no COMPI e atuou também na antiga coordenadoria, que hoje é a Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção de Igualdade Racial. É palestrante e ministra cursos e oficinas sobre patrimônio e políticas públicas. Tem uma empresa chamada Patrimônio e Etnicidade. Bora lá para a aula de Nila, tenho certeza que ela estará disponível para responder as perguntas de vocês e que vocês vão gostar muito dessa aula. Boa aula para todos nós! Olá, meu nome é Nila Rodrigues Barbosa, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, no estilo black, tenho na minha cabeça uma tiara de pano com uma estampa africana em formato de rosas e estou com um vestido na cor índigo. Ao meu lado esquerdo tem aqui o Prêmio Zumbi de Cultura que eu ganhei em 2020 por causa da minha atuação política. Atrás de mim tem uma janela numa parede branca e do lado esquerdo, também atrás de mim, tem um arranjo com uma planta que popularmente se chama espada de São Jorge ou espada de Ogum. Eu sou historiadora, sou mestre em estudos africanos e étnicos e tenho um trabalho bastante grande na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu aposentei aqui e aposentei como servidora concursada e aposentei no COMPIR, né? No Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Antes eu tinha passado pela prefeitura na administração, passei pela cultura e o final da minha carreira foi na Secretaria de Políticas Sociais, né? Trabalhei na antiga CEPIR, hoje DEPIR, e trabalhei no COMPIR, como representação governamental, inclusive. Bom, o que eu vim falar para vocês aqui, dentro dessa questão do quesito raça-cor, é sobre conceitos básicos de desigualdade racial. Para começar a entender esses conceitos básicos, a gente tem que fazer um exercício de tentar que esses conceitos não sejam herméticos, né? A começar do próprio conceito de desigualdade racial, né? A desigualdade racial, ela é inerente à constituição histórica do nosso país. Como nação, a gente foi feito dentro desse território, que no mapa tem aquele formato, nós fomos feitos como uma sociedade escravagista. Uma sociedade onde poucos têm todos os privilégios, todos os recursos e outros apenas obedecem e sofrem a violência daqueles. Então, eu estou falando de negros, de indígenas, solapados na história do país. E totalmente não
vistos quando a gente passa pela história, quando a gente passa pela própria escola, quando a gente passa pelas igrejas. A gente não vê a referência a indígenas, a negros, como se fossem protagonistas da história desse país. E isso é, de certa forma, um grande problema, tanto para a história do país como para o país em si, enquanto constituição política, constituição geográfica, territorial. A desigualdade racial é a base da nossa sociedade. Então, ele é um sistema, a desigualdade racial é um sistema, mas que vem de um sistema que foi o da escravidão no Brasil, e depois esse sistema, com a República, ele, de certa forma, um ano antes, em 1888, digamos, ele foi totalmente extinto, mas não foi isso que aconteceu. Ele foi extinto formalmente, mas continua a sociedade funcionando naquela lógica. Então, é um pouco sobre isso que a gente tem que pensar quando a gente pensa em desigualdade racial. Isso não é algo que esteja escrito em algum lugar, o que é. Isso é vivido cotidianamente, né, em nossas vidas como indivíduos, em nossos grupos, nos lugares onde a gente frequenta, as coisas que a gente compra, as coisas que a gente não consegue comprar, as coisas que nos atingem, a pobreza que a gente vive, a pobreza que a gente não vive e vê de longe. Tudo isso tem a ver com a desigualdade racial nesse país, né? Tudo o que aconteceu naquele sistema escravagista, de trazer pessoas de outro continente para cá, de usar de violência com essas pessoas, né? De ser um sistema que estuprava, que violentava, que retirava toda a humanidade de pessoas diferenciadas por sua cor, né? Todo esse sistema, ele foi acontecendo por mais de 300 anos nesse lugar que hoje a gente chama de país, de nação e que se chama Brasil. Isso foi acontecendo, mas não aconteceu sem resistência. Então, a desigualdade racial nesse país pode ser compreendida como sistema, pode ser compreendida dentro de um processo. E como é um processo, ele tem também os seus antagonismos e as suas contradições. Essa contradição do sistema escravagista chama-se resistência escrava. Então, essa resistência de escravizados, essa resistência de descendentes de escravizados aqui, mesmo depois da escravidão, e com tanta força quanto, essa resistência acompanha toda a constituição dessa sociedade. Então, assim, se você tem a república, se antes você tem a abolição, isso acaba formalmente, mas isso não acaba no viver, no cotidiano, nas entranhas da sociedade. Então, a resistência também, ela se fez em toda essa história, né? Tanto desde África, desde o continente africano, quando havia ali revoltas, né? Havia revoltas onde colocavam as pessoas que eram recolhidas, né? Para serem colocadas em navios negreiros, tinha revoltas naqueles lugares, tinha fundamento desses navios negreiros e também teve revolta aqui, né? Nesse território colonial. Quilombos, por exemplo, são a maior forma de resistência dos escravizados. E a mais bem-sucedida, a gente pode dizer, né? Tá aí a história do Quilombo de Palmares, que não me deixa mentir. O tempo de duração desse quilombo, a liderança desse quilombo, a diversidade desse quilombo, fala de uma diversidade de atuação de outros protagonistas nessa história, né? E é importante a gente demarcar também. A invasão desse território também não foi algo trocado por miçangas.
Isso foi reconhecido como invasão e houveram também revoltas indígenas, né? Por que a gente precisa ter em mente esse contexto aí histórico, pensado numa perspectiva mais ampla do que aquela que nos foi ensinada na história? Por que a gente precisa pensar nisso? Porque conceitos como raça, cor, etnia, povos e comunidades tradicionais, discriminação, racismo, preconceito racial, racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental, racismo recreativo, né? Tudo isso tem a ver com a importância que a desigualdade racial tem no nosso fazer, no íntimo das nossas relações, nessa sociedade totalmente desigual, no sentido de tratar poucos com muitos privilégios e muitos quase sem privilégios ou sem nenhum privilégio. Se eu sento agora no meu trabalho e pego um dicionário e pego um conceito de preconceito racial, por exemplo, pego um conceito de comunidades tradicionais, eu tenho que saber como que isso apareceu, por que isso existe. Dependendo da minha idade, no dicionário onde eu estudei na escola, nem tinha esse troço de povos e comunidades tradicionais. Não tinha o tal desse racismo. Dependendo da minha idade, na escola eu não ouvi falar em racismo. E agora eu posso estar trabalhando como servidor público municipal e tendo que lidar com a questão do racismo, né? Isso não é coisa que você pega e muda uma folha de dicionário e você acha isso na letra correspondente. Você precisa entender onde que esse conceito entra no seu trabalho, né? Onde que esse conceito tem a ver até com a sua própria trajetória de vida. Se você é daqueles que descendem dos que foram escravizados e resistiram, ou se você é daqueles que descendem dos que escravizaram e dos que negaram que escravizaram. Que isso a gente sabe, né, gente? Sempre a gente acha que o sistema foi isso, o sistema foi aquilo, onde já se viu, totalmente desumano, mas a gente não liga aqueles que no processo histórico conceberam e realizaram aquela violência, a gente não concebe que haja descendentes deles aqui, vivendo com aqueles mesmos privilégios, inclusive de matar, sem ser punido por isso, né? A gente não vê as pessoas ligando muito isso, né? Então a gente precisa entender. E outra coisa que a gente precisa entender também é que e todos esses conceitos que a gente busca, que a gente procura, precisa agora trabalhar como servidor municipal, seja onde for que a gente esteja, falam que o racismo ele é incongruente com a sociedade fundada na diversidade social como é a nossa, né? E é uma diversidade que é também racial, né? E a gente precisa pensar que essa diversidade ela também tem em seu bojo uma violência racial muito grande, né? E mesmo em pleno momento democrático, se é que a gente pode chamar o momento atual assim, existe essa desigualdade racial, existe racismo e a gente não pode negar e isso exige reparação. Assim sendo, é preciso entender a desigualdade racial para além do conceito hermético, né? Ou seja, perceber que a desigualdade racial é um sistema, uma ideologia, um projeto de nação, uma política e uma prática no Estado que precisa ser enfrentada e banida. Vocês imaginam isso? Um Estado existindo para desigualdade racial e não para equidade? Então, dito isso, passemos ao entendimento dos conceitos básicos que têm a ver com desigualdade racial. Tenhamos em vista
que o desenvolvimento do nosso trabalho, né, nessa aula, e também como um exercício de pensar, né, tenhamos em mente isso, que para entender a desigualdade racial, a gente precisa entender os conceitos, todos que a gente vai tratar aqui, no sentido de que eles existem historicamente e eles existem socialmente nas nossas práticas, como grupo, como indivíduos, né? Então, essa coisa de existir cotidianamente nas nossas vidas, isso impacta a tomada de decisão, isso impacta as políticas públicas, isso inclusive é razão para a existência das políticas públicas, por exemplo, de igualdade racial, a política pública, por exemplo, de gênero, né? A política pública ligada à questão da deficiência, a política pública de idosos. Isto existe exatamente porque certos grupos sociais não são tratados com igualdade em relação a outros, né? Então, a gente precisa estar realmente tendo em vista não só essa tomada de decisão, mas o que isso impacta na vida das pessoas. E impactando nas vidas das pessoas, que tipo de sociedade acontece com esse impacto, né? O impacto das políticas públicas e de governo e o do trabalho de servidores nessa política. Então, a metodologia nossa aqui de conversa nessa aula será, além dessa aula gravada, né, que vem com alguns dados estatísticos, vem com discussão, né, nessa tentativa de fazer vocês, de certa forma, ancorarem o pensar a desigualdade racial na perspectiva do processo, e também será enviado para vocês algumas referências bibliográficas, alguns textos em PDF, alguns links, né, que seria interessante vocês verem também, tá? Então, a gente pode começar, essa perspectiva que eu propus aqui para vocês, a gente pode começar com dois conceitos que eu costumo muito tratar e que precisa muito que seja pensado em termos de governo e de política pública, que são dois conceitos que eu acredito serem chave, não só para entender a desigualdade racial, mas aqui esses dois conceitos são importantíssimos. Mas também em outras ações do Estado, na área da cultura, na área do meio ambiente, na área de esportes, na área da fazenda, né, na área da administração. Se a gente pensasse as ações todas numa perspectiva de etnia e numa perspectiva de etnicidade, talvez a ação estatal fosse mais assertiva. Isso é lógico, isso é pessoal, é da minha experiência, inclusive como servidora pública, mas é uma proposta que eu estou fazendo de vocês pensarem. Então, eu trouxe para vocês, primeiramente, esses dois conceitos. Etnia. O que é etnia? Né? Etnia é uma coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, ou sua especificidade de gênero, sua especificidade de língua, sua especificidade de religião, né? Então, essas especificidades num grupo só, e também a sua maneira de agir, né, determinada por essas especificidades, isso forma uma etnia, isso forma um grupo étnico. Agora, etnicidade, né, é a condição, é o sentimento de pertença ou de identificação com esse grupo étnico, né? Grau que a gente estabelece, né,
sendo membro de uma coletividade, ou de uma povoação, de uma sociedade, né? Que indica a aceitação aos modelos dessa coletividade que a gente faz parte. Costuma ser a gente entender a etnicidade também como um fenômeno social e contínuo de transmissão cultural, resultante da exposição, contato, prática com a etnia em que a gente está imerso. Esses dois conceitos, de cara, faz a gente pensar, por exemplo, em grupos indígenas. Não é? São povos, né, que existem na história do Brasil há tempos, desde antes da invasão pelos portugueses, né? Então, e é interessante que muitos de nós na escola aprenderam que os indígenas simplesmente morreram depois que os portugueses chegaram, né? Quando a gente fala morreram, a gente fala que não houve resistência, né? Senão se tivesse morrido, a gente não veria indígenas lutando hoje, né? Então a gente precisa pensar nisso. Etnicidade tem a ver com pertença. E um indígena hoje sabe exatamente de onde ele veio, sabe a que grupo, a que etnia ele pertence, a que grupo étnico ele pertence dentro de grupos indígenas, né? E ele sabe da história dele até o presente momento e sabe do papel dele, pertencente a esse grupo, qual o papel dele na resistência. Porque esse grupo não tem privilégios. Nenhum grupo étnico tem privilégio nesse país, a não ser que você considere brancos, né, autodeclarados ou com fenótipo parecido como um grupo étnico, né? Isso também pode ser pensado, viu, gente? Tem estudiosos que consideram brancos como grupos étnicos e são o único grupo privilegiado nessa história que a gente tem como país, como nação. Tá? Então é interessante a gente pensar uma coletividade como um grupo étnico e a etnicidade como a identificação que eu tenho como pertencente a esse grupo étnico, né? E a carga toda que esse grupo étnico tem de cultura, de religião, né? E como que eu abraço isso como meu, né? Isso tem a ver com a etnicidade. E isso tem a ver com o trabalho que a gente faz como servidor público e com o tipo de abordagem que a gente pode fazer quando a gente encontra membros de grupo étnico em perigo social, em risco social, né? Isso é um exemplo, né? Mas eu posso pensar também que eu, como gestor, como eu penso a minha cidade? Como sem nenhum grupo étnico? Como sem nenhuma coletividade específica, né? Como gestor, que cidade é essa que eu imagino? A cor dessa população, os pertencimentos dessa população. Que tipo de política eu vou implementar como gestor? Que tipo de conceitos, que tipo de conteúdos eu vou propor para a escola tratar, né? Quando eu penso na história dessa cidade, na história desse estado, na história desse país. Então, se a gente pensa que trabalha para uma coletividade, uma cidade, que dentro dela tem outras coletividades e que essas coletividades elas são prenhes de pessoas que têm o sentimento de pertencimento a elas, a gente vai ver que muita coisa que a gente está fazendo está totalmente fora da realidade, né? Então, esses dois conceitos, etnia e etnicidade, têm a ver, dizem das diferenças, somos diferentes. Não precisamos ser tratados com desigualdade. Vamos passar agora para outros dois conceitos que é, inclusive, tratado conjuntamente pelo IBGE, né? O raça-cor, né?
O que são cores raciais? Na atual classificação do IBGE, a respeito do quesito raça-cor, encontram-se as categorias de brancos, pardos, pretos, amarelos, indígenas. O IBGE verifica a composição brasileira através de um censo, que é realizado de 10 em 10 anos, exceto os últimos. Todo mundo sabe que não aconteceu, né? E sabe, inclusive, por quê. Então, a composição por cor ou raça é verificada pela autodeclaração. Tá vendo como que a gente pensar etnicidade e etnia no trabalho da gente, dá para a gente até entender por que o IBGE verifica esse quesito raça-cor pela autodeclaração? Eu me autodeclaro algo a qual eu pertenço. Eu não posso me declarar branca. Eu não me sinto uma mulher branca. Eu não pertenço à realidade de uma mulher branca. Eu sou uma mulher negra. Né? O que eu produzo intelectualmente é como mulher negra. A forma de eu criar os meus filhos, eu trouxe recursos, eu trouxe conteúdos, eu bebi em águas de outras mulheres negras. Né? Então, isso é importantíssimo. Né? A forma como eu sou tratada, o racismo ao qual eu sofri, me disse que eu não era uma mulher branca. Né? Então, o próprio enfrentamento ao racismo que eu faço não é porque eu sou antirracista, é porque eu sou uma mulher negra e eu sofri o racismo antes de ser antirracista. Tá? Então, a gente precisa estar pensando de onde eu estou, do que eu estou falando, com qual propriedade. A etnicidade, ela serve, esse conceito de etnicidade serve para a gente entender, né? Por que a verificação do quesito raça-cor é pela autodeclaração. Né? Então, raça e cor não são sinônimos. Né? Para o IBGE, isso pode parecer um dado bruto, né? O que a gente chama de dado duro. Né? Aquela coisa que, olha, se a pessoa se autodeclarou, é isso. Mas não é. Para a população, isso ainda parece muito confuso. Né? Tá vendo que se a gente pensasse em etnia e em etnicidade, e se a gente ensinasse isso na escola, se a gente vivesse isso na igreja, se a gente reconhecesse isso nas nossas escolhas de festas, de indumentária, de leituras, do que a gente procura para se fazer, né, para comer intelectualmente, para se fazer enquanto pessoa, se a gente tivesse isso, talvez esses dados não fossem ainda tão confusos para a população quando ela é perguntada em termos de raça-cor, como você se identifica. Né? Então, para além dos dados, né, raça-cor aponta também para um grave problema em relação à população brasileira. Né? A maioria da população é negra, 56% segundo o último censo, com as atualizações do IBGE. Né? E a gente fica pensando, poxa, 56% deveria se verificar nos postos de poder dentro do próprio Estado, 56% pelo menos de pessoas negras. Nos cargos gerenciais em empresas, a gente também devia pensar, né, em cargos com pessoas, pelo menos 56% delas nas empresas, os altos cargos, os altos escalões com pessoas negras. Né? E em termos de renda per capita, né, gente? A maioria da população brasileira é negra e a maioria da população brasileira, a renda per capita é irrisória. Né? E outra coisa também que é grave, né, são essas contradições. A maioria da população em favela, em presídios,
população de baixa renda são negros. Tem um erro aí, não tem, gente? Tem uma contradição grave aí. Se a sociedade existe porque é diversa e as diferenças deveriam ajudar a construir a sociedade, como é que essa sociedade nossa pode ser tão desigual? Teoricamente, raça é um conceito totalmente desprezado do ponto de vista biológico, né? Mas é um conceito utilizado para demarcar a distribuição de privilégios. O dado duro do IBGE te mostra que a maioria da população é negra e que não é ela que detém os privilégios e os recursos, né? Então, ideologicamente também a gente tem que tomar muito cuidado. Ideologicamente, raça e cor costuma ser usado como uma falsa meritocracia que ignora os privilégios de quem é descendente, lembra, na nossa história, daqueles que escravizaram. Então, raça-cor mostra isso, onde estão os privilégios, e raça-cor mostra quem é a maioria da população e mostra que ela não tem privilégios, né? Bom, eu vou apresentar para vocês nas referências alguns dados estatísticos, mas é importante a gente falar que, segundo a Fiocruz, 52% da população brasileira, né, aí atualizado para 56% pelo IBGE, 56% pelo IBGE, os negros são as vítimas em 75% dos casos de morte em ações policiais, né? Essa população, 64% desses 56% são desempregados. 66% são subutilizados em termos de trabalho, né? Os números dizem como o racismo atinge diretamente a vida da população negra. Essa cadeia da desigualdade caracteriza o sistema carcerário no país, né? Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, historicamente, a população prisional do país segue um perfil muito semelhante ao das vítimas dos homicídios. Em geral, ela é composta de homens, jovens, negros, com baixa escolaridade, né? Apenas em 2019, para citar um exemplo mais recente, os homens representaram 95,1% do total da população encarcerada e eram homens negros. Então, a gente precisa, né, pensar nisso. Isso não é a repetição daquilo sobre o qual nossa sociedade foi feita? Quem que era escravizado? Quem que era punido? Quem punia? Vocês entendem quando eu digo que isso persegue a sociedade brasileira no correr do tempo? Falemos agora sobre outros dois conceitos interessantes em termos de desigualdade racial: preconceito, discriminação. Preconceito é um julgamento prévio de uma pessoa com base em estereótipos, né, que ela faz de outras pessoas. Ou seja, é uma espécie assim de carimbo, certo? Eu sou assim, já carimba a outra pessoa diferente de mim, assim, né? Então, essa atitude é super negativa, né? E ela é desfavorável em termos sociais, em termos de nossa diversidade enriquecedora, né, do país em que vivemos, né? A atitude resulta de processos internos do portador e não do teste dos tributos reais do grupo. O que isso quer dizer? Quem tem o preconceito, ele é
preparado para agir com o outro de forma desigual, degradante, né? Então, ele é uma pessoa que expressa o que é, quando ele desmerece, quando ele trata o outro, ou coloca no outro estereótipos. Discriminação. Diferente do preconceito, a discriminação depende de uma conduta, né, de um ato, né, de uma ação ou de uma omissão, que resulta em violação de direitos com base em raça, sexo, idade, estado civil, deficiência físico-mental, opção religiosa, né? A nossa Constituição, aquela de 1988, alargou as medidas proibitivas e de práticas discriminatórias no nosso país, né? Algumas delas, por exemplo, discriminação contra a mulher, discriminação contra a criança e adolescente, contra o portador de deficiência, né? A discriminação em relação à idade, né? A discriminação contra o credo religioso, a discriminação em virtude das nossas convicções políticas, das nossas escolhas sexuais, esse tipo de discriminação, todos esses tipos de discriminação, ela é passível de penalidades, né? Então é isso. Ela diz de um ato que você faz, ou de uma omissão que você faz com relação ao outro. E como que a gente poderia pensar isso, né, num trabalho, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai procurar um emprego, né? Nenhuma pessoa que vai procurar um emprego deixa de notar os outros que estão ali esperando para se candidatar à mesma vaga, né? Como é feita essa escolha, né? Já previamente, né, se houver aquele preconceito de que pretos não servem para funções de gestão e o cargo de gestão, não adianta um preto ir lá, porque preconceitualmente a empresa já traçou o perfil que ela quer para a ocupação daquela vaga de gestão. E ao analisar todos os currículos e as entrevistas, tem vagas, gente, que as pessoas inclusive pedem para mandar foto, né? Ali já tira do molho ali de currículo, já tira quem é negro, né? Então esse é o ato discriminatório. Né? E ele pode, né, que o Brasil se especializou em negar o racismo, em negar preconceitos, negar a discriminação. Por isso que essas ações discriminatórias, elas começam lá com aquela ideia da foto no currículo. Gente, não é assim porque é empresa, é normal, é costume da empresa, é protocolo da empresa fazer isso. Não é, gente, não é. É uma ideia de eliminar pelo papel quem é negro. E não pensem vocês que se o gestor de RH for obrigado a seguir aquele perfil, não pensem vocês que não vão olhar nas redes sociais. Porque isso também é um costume, não é falado, mas isso é um costume nas empresas, em várias delas, principalmente se os cargos são de gestão, né? Agora vamos falar sobre um conceito, né, muito importante, né, e que, na verdade, não é o mais grave, mas é o conceito que determina a desigualdade racial no Brasil. O racismo. O racismo existe, a gente não pode negar isso. Racismo existe, né? E ele é um crime previsto no Código Penal, passível de prisão,
Não é só de multa e de outras coisinhas mais, não. De reprimenda qualquer. Ele é passível de prisão. Racismo é uma forma de violência total. É uma rejeição total do outro. É uma rejeição genocida. Por trás de todo o racismo, existe a intenção de genocídio. Você, se não tenha sido racista em sua vida, no seu trabalho, em sua função alguma vez, já presenciou racismo? Já sofreu racismo? Já denunciou racismo? Racismo é desconhecer a humanidade do outro. Significa que o racista se considera humano e os outros aos quais ele determina não são humanos. E isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Isso determina na cabeça de um adolescente playboy, por exemplo, que ele passar no final de semana, cedo, voltando para casa, passar num ponto de ônibus, uma mulher negra que esteja ali possa ser estuprada. Isso aconteceu nesse país. Isso determina que uma mulher negra tratada como bandida, baleada inclusive pela polícia, seja jogada no camburão. Isso determina que um soldado se sinta no direito de que entrando numa favela está entrando num lugar de ladrões, de bandidos, e que qualquer um que ele atirar é bandido, independente se é um menino de 14 anos que está em casa. Isso é genocídio, gente. E isso é aparato estatal. Então, pense bem, eu tenho certeza que está passando pela cabeça de vocês. Se eu estou numa empresa e eu traço o perfil do gestor que eu quero e não considero que neste perfil o que importa é a competência da pessoa para realizar aquela função e não se ela é branca, negra, indígena, pense bem. Eu estou só discriminando? É isso que esse autor que eu falei com vocês, Carlos Moore, que escreveu o livro Racismo e Sociedade, que está disponível aí, vou mandar inclusive para vocês em PDF, mas que acha facilmente na rede, né, de internet. É isso que ele fala. Racismo é a pior forma que a humanidade pode tomar. E, por falar em forma, é importante a gente voltar de novo nessa questão da resistência. Acreditem, vão lá verificar, né? Quando, em 1950, a Unesco disse que o Brasil era um modelo de sociedade para o mundo, porque aqui a miscigenação era muito benéfica e ninguém desprezava o outro pela sua cor, os movimentos negros do país gritaram, mas bem alto, a ponto da Unesco vir ao Brasil e fazer um estudo. Quando ela fez esse estudo, ela chamou pessoas para participarem desse estudo. Pessoas da universidade. Florestan Fernandes, um deles, né, um coordenador, inclusive,
Fernando Henrique Cardoso, conhecido por muitos, também era estagiário, inclusive, nesse projeto. Outras pessoas que vieram das universidades, todas brancas, e foram estudar esse racismo aqui. Mas é interessante que a gente mencione aqui que esse estudo mostrou que havia sim racismo no Brasil e que ele era grande, né? Tinha preconceito, tinha discriminação, mas que racismo era a palavra que definia melhor o que a sociedade brasileira vivia. Tomando isso, a Unesco já parou primeiro de falar que o Brasil era um exemplo para todas as outras sociedades, todos os outros países, e começou também a procurar formas de trazer para o país projetos, ideias, né, que minimizassem ou que combatessem esse racismo. Isso é um marco na história do combate ao racismo no Brasil, né? Primeiro, a Unesco fala, o movimento negro berra bem alto, porque não pensem vocês que o movimento negro surgiu em 1950, não, tá? É inerente à escravização, à resistência. A Unesco traz isso, brancos, homens, fazem esse estudo, se percebe isso, mas ações efetivas de Estado contra o racismo não acontecem, não nessa época, né? E a gente vê que o movimento negro continua lutando. É preciso a gente dizer que essa questão do quesito raça-cor no censo é vitória do movimento negro, como é vitória do movimento negro cotas raciais, como é vitória do movimento negro Lei 10.639 e como é vitória do movimento indígena a Lei 11.645. O protagonismo dos movimentos negros neste país é mais importante e muito mais forte junto à sociedade, junto aos discriminados, do que esses homens heterossexuais, brancos, patriarcais, que estão nas universidades, que estão nas igrejas, que estão nas escolas, que estão nos governos, nos partidos políticos, construindo essa história sem o protagonismo das pessoas negras, sem a resistência das pessoas negras, sem a menção a tudo que eles têm que enfrentar dia a dia nesses movimentos. Então, é preciso que se diga que quando a gente fala de racismo, quem traz esse conceito são os movimentos negros. E é também autores negros que ajudam a explicitar esse racismo nas variadas formas que ele vai acontecendo, né? Então, racismo estrutural, o que é isso, como que isso acontece, quando que o racismo está na estrutura, quando que o racismo está na instituição, né, sendo um racismo institucional, o racismo ambiental, o racismo religioso, o racismo recreativo. É desenhar, gente. É desenhar para essa sociedade as entranhas do racismo e como que o racismo também entranha a sociedade e como que a resistência se coloca em todos esses lugares onde o racismo acontece, né? Então, são autores negros que trazem isso. Procurem lá, racismo estrutural, racismo institucional. Agora a gente tem vários livros, inclusive, livretos que falam sobre isso, né? Eu recomendo a leitura de todos, né? O racismo estrutural, ele diz sobre a nossa sociedade, como ela foi estabelecida, com base no desmerecimento de negros e de indígenas, componentes primordiais da população brasileira, né?
para ser estabelecida e principalmente permanecer na base, é preciso, né, que as instituições, a mídia, corroborem para que o racismo, né, e o total desumanização do outro, né, é preciso que essas instituições corroborem isso no cotidiano. É preciso que, ao sentar numa mesa de escola, a criança, para além de não se ver representada na história com o protagonismo de um Zumbi dos Palmares, com o protagonismo dos indígenas tupinambás resistindo à colonização, né? Para além dela não ver isso, é preciso que as escolas digam que pessoas negras não são gente. E isso é dito, gente, nos livros escolares. Isso é dito nas literaturas. Isso estrutura a sociedade. Quando gente que se pensou em matar ou simplesmente apagar uma boneca que chamava a mulher preta que a criou de nega beiçuda. Só recentemente se fez isso. Só recentemente se critica o autor que diz que uma boneca branca, criada por uma mulher preta, descendente de escravizados, pudesse, bonecas nem falam, pudesse chamar quem a criou de negra beiçuda. Só recentemente. Vocês entendem o que é o racismo estrutural? Ele está na estrutura da sociedade, mas não pensem vocês que a estrutura da sociedade é um tijolo sobre o outro. A estrutura da sociedade são as instituições que a compõem, são as pessoas falando essa linguagem racista, cantando essas linguagens racistas, lendo história para os bebês com essa linguagem racista. Vocês entendem como que essa sociedade vai sendo erguida, legitimando essas diferenças como desigualdades? Quando a gente for ler sobre o que é racismo estrutural, a gente tem que estar pensando nisso. Voltemos lá naquele início da nossa conversa. A pertença por origem, a pertença por escolha, a pertença do viver cotidianamente, de transmitir cotidianamente seus saberes. Isso é negado como parte da sociedade brasileira, como aquilo que deve ser, inclusive, memorável, que deve ser descrito do que ela é, se isso vier de indígenas e de negros. É primordial, gente, na nossa história, essa presença de negros e indígenas. E ela é maioria. A maioria da população no período colonial era de negros e indígenas. A maioria da população no início do período republicano era de negros e indígenas. A maioria da população hoje no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é de negros. Isso tem a ver, o racismo estrutural tem a ver, como eu disse, com a questão das instituições. Existe nas instituições o racismo. Racismo institucional é o mecanismo de performance capaz de gerar, legitimar condutas excludentes, tanto no que se refere às formas de governar, quanto àquilo que é chamado de accountability, né? Que é a questão das empresas. Né? O racismo institucional é um dos modos de operacionalização, né, do racismo que é patriarcal, que é heteronormativo, né? É um modo com que as instituições se organizam
para atingir coletividades a partir da priorização de interesses de uma parte, né, mais clara, de uma parte hétero, de uma parte mais nova, de uma parte masculina, né? E isso é muito grave, porque são poucos esses. E a maioria são os desprivilegiados por essas instituições, né? O racismo institucional, ele é um modo de subordinar o direito à democracia, o direito ao livre viver, ao livre ser, ao livre praticar a sua pertença, né? Para os indígenas, para os negros, para gays, para lésbicas, para idosos, para deficientes. Vocês entendem? Só que, na questão da raça, isso é ainda mais grave. Existem diferenças entre um idoso branco e um idoso preto no que diz respeito à pertença. Qualquer um sabe que nem todos os idosos brancos são antirracistas. Qualquer um sabe que a maioria dos idosos pretos são subremunerados, inclusive nas suas aposentadorias, tem menos perspectiva de vida, tem menos escolaridade. Isso é porque tudo isso foi sendo construído nas instituições. É a expertise do racismo à brasileira. Como diz um autor, um historiador muito bom, que chama Alcir Lenharo, né? Ele falou isso: o racismo à brasileira, ele é maneiroso, ele tem um jeitinho, né, de entrar nas instituições e ali, até nas políticas públicas, negar que o racismo exista, principalmente contra negros e indígenas, né? Isso é muito importante. Isso aqui também, quando a gente fala do racismo institucional, a gente tem que pensar na questão da interseccionalidade. Se a gente conseguir, pelo menos nas políticas públicas, interseccionalizar, pegar um bisturi e cortar cada uma daquelas políticas públicas, inserindo ali nesse corte a questão racial, a importância do reconhecimento e do combate ao racismo, a gente consegue avançar muito mais como política pública. A interseccionalidade, ela consegue aprofundar a intersetorialidade, que uma coisa é você fazer com outros setores o dia a dia da sua política pública. E outra coisa é você, na política pública que você está gerindo, que você está atuando, você colocar raça e cor na forma de desenvolver essa política, né? Outra coisa que é interessante a gente pensar e que tem a ver com racismo, mas é uma forma de explicitar e que também é interessante a gente considerar nas nossas ações, mesmo morando e atuando numa cidade cosmopolita como Belo Horizonte, é o racismo ambiental. Racismo ambiental pode ser entendido como as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre etnias, sobre populações mais vulneráveis. A gente viu no começo dessa conversa, né? Um grupo étnico que está na Amazônia ou um grupo étnico que está em Belo Horizonte, é certo, né, que se ele for um grupo étnico indígena, ele vai sofrer racismo. E esse racismo ambiental, ele não se configura apenas como ações que tenham intenção racista, né? Mas ele se manifesta através de ações que têm um impacto racial.
né? Que tipo de ação pode acontecer para ter um impacto racial, gente, a nível ambiental? Que tipo de ação do Estado pode acontecer? A gente está vendo isso acontecer. Racismo ambiental na Amazônia, a gente está vendo isso acontecer todos os dias, né? A gente vê esse racismo ambiental quando a gente não reconhece o direito, né, ao território que os indígenas têm, o direito ao território que os quilombolas têm. Isso é um racismo ambiental, né? É a privatização do território, é o desmatamento, é a desertificação, né? Isso pode ocorrer na área urbana. Quantos quilombos tem Belo Horizonte, gente? Qual a área desses quilombos, gente? Quantos terreiros tem Belo Horizonte? Qual o ambiente importante para esse terreiro existir? A ligação da natureza que eles precisam? Né? O conceito de racismo ambiental desafia a gente a ampliar nossas visões de mundo, né? A lutar para ter um novo paradigma, né? uma nova percepção, um novo ponto de partida, de chegada, de vivência dessa sociedade, né? Para que os direitos não fiquem com os poucos privilegiados da nossa história, né? E reconheça e seja reconhecido, né, aos diferentes, mas que são a maioria, gente, da população. Racismo religioso, a gente ouve falar muito, também muito criticado que exista esse racismo religioso, mas ele existe, gente. Ele existe e ele é principalmente contra a prática das religiões, né, do candomblé e da umbanda, né? E outras designações, como a Jurema, por exemplo, né? E ele é muito danoso, principalmente para as crianças, né? É aquilo que eu falei com vocês. Um grupo étnico, ele tem a sua parte sagrada também. E essa parte sagrada, ele ajuda a constituição daquele indivíduo que está naquele grupo e a sua pertença àquele grupo, né? Ele é uma das formas de reforçar o racismo estrutural. O racismo religioso contribui para o reforço do racismo estrutural, né? Ele é mais do que uma intolerância, ele é o não reconhecimento do direito do outro a ter sua própria religião, né? Ele é também uma forma de genocídio, gente. Ele é uma forma de matar o outro por não reconhecer seu direito de viver a sua religião. Eu vivo a minha religião de uma forma, mas não quer dizer que outra pessoa não possa viver a religião dela de outra forma. Fala sério, gente. Qual religião que tem um homem acima dos outros, que usa um vestido colorido e que celebra para outros? Por que outras pessoas não podem também usar suas indumentárias, fazer suas práticas? A minha religião possibilita que eu coma aquilo que dá sentido a ela, que é uma pessoa. Por que a outra religião não pode também propiciar que os seus deuses comam? Onde já se viu que uma religião seja mais importante que a outra? Isso não constrói sociedade, isso destrói sociedades porque destrói a diferença dentro dela, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do racismo religioso. Ele é grave. Mulheres são afastadas dos seus filhos porque são mulheres negras de matriz africana e levam seus filhos porque é obrigação dela o sagrado. Quem passou o seu sagrado para você?
Não foi uma mulher? Geralmente são as mulheres que passam o sagrado para os filhos, né? Então a gente tem que pensar no quanto isso é grotesco, né? De não admitir a diferença da religião do outro, né? Outra coisa que é importante, que contribui muito para o racismo, é o tal do racismo recreativo. Isso é muito importante, esse conceito de racismo recreativo, porque ele vem direto naquilo que faz a gente rir. O racismo recreativo, gente, ele está no humor. Ele está na piadinha. Ele está na encenação da subalternidade do outro. E geralmente esse outro é negro. Eu, quando criança, assistia os Trapalhões. Eu via pessoas brancas naquele conjunto de Trapalhões. Eu via uma pessoa preta naquele conjunto de Trapalhões, e eu vi uma pessoa que eu não conseguia, porque não me era permitido definir essa pessoa. O mineiro que estava ali, né, ele era gay. Isso não era permitido, que a pessoa, como ator, representasse com dignidade o que ele realmente era. E isso é muito, muito grave. Esse racismo traz uma forma de subalternizar, de diminuir, de matar o outro, porque ele é diferente na sua cor, ele é diferente no seu pertencimento, ele é diferente na sua trajetória cultural, política, etc. Né? E ele tem sido usado no Brasil há muito tempo. Né? É objetivo desse racismo manter a supremacia branca. É supremacia branca mesmo que chama, gente. E tudo que isso traz de patriarcalismo, né? de heterogeneidade, de direito aos recursos, né, de privilégios, é supremacia branca que chama isso. Né? É comum a gente reproduzir no nosso trabalho como servidores públicos o racismo na forma recreativa, não é? O quanto dói em pessoas que atendemos a nossa piada racista, a nossa benevolência, entre aspas, né, irônica, sexista e racista. Será que a gente consegue imaginar o quanto que isso pode doer nessas pessoas? O último conceito que eu estou trazendo agora para conversar com vocês é o de povos e comunidades tradicionais. Eu vou trazer aqui, primeiro, o conceito de povos e comunidades tradicionais segundo a Convenção 169. Os povos e as comunidades tradicionais, segundo a Convenção 169, são povos que têm condições sociais, culturais e econômicas que os distinguem de outros setores da coletividade nacional. Esses povos, segundo a Convenção 169, devem ser regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes, tradições ou por legislação legal. Né? Esses povos são considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou essa região geográfica antes da invasão, conquista, guerra, né? Seja o que for. É o povo que estava originalmente ali. Né? A consciência dessa identidade indígena,
né, deve ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos quais se vai aplicar, né, os dispositivos da Convenção 69. Né? Essa Convenção 69 ela é um documento legal para definição do que são esses povos e comunidades tradicionais. Né? No Brasil temos outros, né? Mas é importante ainda dizer que a Convenção 69 ela diz que deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas, o meio ambiente dos povos e comunidades tradicionais. Né? Essas medidas, mesmo que sejam medidas especiais, nunca deverão ser contrárias aos desejos expressos desses povos. Né? E eles devem gozar desse direito de viver a sua diferença dentro dessa área, dentro desses países independentes, como o Brasil, por exemplo. É importante a gente saber o que é povos e comunidades tradicionais, gente, e saber que há uma legislação que corrobora a existência desses povos. E é importante, principalmente, que a gente pense nesses povos presentes em nossa cidade também, dentro da máquina pública ou mesmo de fora da máquina pública como cidadão, né, que também garante esses direitos dos povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais foram também legislados por um decreto federal de número 6.040, né? É o que a gente chama do decreto 6040. Os povos e comunidades tradicionais, segundo esse decreto, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais e que possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural e social, além da sua reprodução também religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, as práticas, inovações que existem dentro dessa própria tradição. Os territórios tradicionais são os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica desses povos e comunidades tradicionais, e eles devem ser garantidos. Esses povos e comunidades tradicionais, eles têm direito a exercer algo que é inerente a eles, o desenvolvimento sustentável. Né? O desenvolvimento sustentável é o uso equilibrado dos recursos naturais voltado para a melhoria da qualidade de vida da geração presente, da geração futura também. É próprio dos povos e comunidades tradicionais o desenvolvimento, né, no tempo e no território, respeitando, né, a qualidade e a importância, mas também cada um dos recursos naturais. É próprio dos povos e comunidades tradicionais viverem essa relação com o ambiente nessa perspectiva, também de futuro para os outros que seguirão aquela comunidade, né? É importante dizer que, particularmente em relação às crianças, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente tem também uma resolução, a Resolução 181, que fala especificamente da necessidade de se trabalhar diferencialmente no sentido de promover a equidade na distribuição dos recursos com as crianças e adolescentes de povos e comunidades tradicionais. Né? Segundo essa resolução da CONANDA, os povos e comunidades tradicionais são aqueles que assim se autodeclaram, segundo os critérios estabelecidos, tanto pela Convenção 69 quanto pelo Decreto 6040, dentre os quais, né, a gente pode reconhecer aí
né? Segundo a CONANDA, os povos indígenas, comunidades quilombolas, os povos e comunidades de pescadores artesanais, extrativistas, raizeiros, catingueiros, vazanteiros, e tantos outros aí, né? Quebradeiras de coco babaçu, né? Tem vários desses, ribeirinhos, né? Então, os caboclos, todos são povos e comunidades tradicionais que existem e devem ter seu direito de existência e de vivência plena garantidos constitucionalmente. Em termos gerais, né, bem assim, conceitos básicos, isso é tudo que eu tinha para trazer para vocês. Então, eu aguardo a oportunidade de diálogo durante o período de tutoria e agradeço muito a sua assistência. Muito obrigada, gratidão. Seu moço quer saber, eu vou contar num baião a minha história pro senhor. Seu moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce, mangunzá. Enquanto eu vendia doce, a meninada estudar. Minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, a meninada ia brincar. Ai, meu Deus, como te inveja de ver Joãozinho contar. O professor raiou comigo, porque eu não quis estudar. Hoje todos são doutor, e eu continuo um Zé Ninguém. Pois quem nasce pra pataca não pode ser vintém. Vê meus amigos doutor, basta pra eu me sentir bem. Mas todos eles quando ouvem um baiãozinho que eu fiz, ficam tudo satisfeitos, batem palma e pedem bis. E disse João, foi meu colega, como me sinto feliz. Mas o negócio não é bem eu, é Mané, Pedro, Romão, que também foram meus colegas. E hoje vive na periferia, no sertão, no gueto, nas ruas. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião.